aí, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma explicação detalhada. Esse material incrível chega até a gente através da Ford College. Olha só, na nossa última conversa, a gente desvendou os mistérios do hashing sequencial e da codificação de timestamps. Vimos direitinho como encadear dados de forma contínua. Mas hoje o buraco é um pouco mais embaixo. O nosso desafio é resolver um mistério ainda maior. Como é que você prova, sem sombra de dúvidas, que um evento ocorreu no momento exato, considerando um ambiente totalmente descentralizado onde a gente não pode simplesmente confiar em ninguém? É exatamente isso que a gente vai descobrir agora. Bom, vamos direto ao ponto. A nossa jornada de hoje está dividida em 6 passos lógicos para facilitar tudo. A gente começa com o relógio sem relógio, depois passa para o odômetro digital inviolável, dá uma olhada nas as engrenagens da criptografia, vê como auditar a linha do tempo, discute de forma bem transparente os limites e suposições necessárias e fecha com conclusão e próximos passos. Bora lá? Seção 1. O relógio sem relógio. O problema do tempo descentralizado. Vamos começar entendendo a raiz do problema. Num sistema tradicional, a gente tem um servidor central ou até mesmo um relógio atômico ditando as regras. Mas numa rede global e distribuída, esse juiz do tempo não existe. Teoricamente, qualquer computador ali poderia mentir sobre as horas para levar alguma vantagem. E isso leva a gente direto para a grande pergunta: como provar, de forma matemática e inquestionável, quando algo ocorreu de verdade? Pensa comigo. Você precisa validar que uma transação rolou exatamente naquele milionésimo de segundo, mas não tem um árbitro central com o apito na mão para confirmar. É um quebra-cabeça fascinante, né? E essa comparação ilustra a situação perfeitamente. Do lado esquerdo, a gente tem o famoso relógio centralizado, super vulnerável a manipulações e fraudes. Já do lado direito, a gente tem a nossa alternativa robusta, o odômetro de hashes. É uma estrutura puramente digital, sim, mas absolutamente imutável e sequencial. Não dá para adiantar, não dá para atrasar, não dá para hackear. Zero chance. Seção 2. O odômetro digital inviolável. Uma metáfora mecânica. Para não pirar muito na matemática pesada, vamos trazer isso para o mundo real. Imagina uma máquina pesada, daquelas de fábrica mesmo. Esse odômetro de metal estampa marcas sequenciais com muita força numa tira contínua, sempre fundindo o número anterior com o atual. Se algum engraçadinho tentar voltar lá no meio para lixar ou alterar uma marca sequer, a tira inteira se quebra. Tentar reverter um hash no meio dessa correnteza é basicamente como tentar desassar um bolo que já saiu do forno. A história simplesmente fica trancada lá. E essa ideia de que não dá para desassar o bolo tem um nome bem técnico: resistência à pré-imagem. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que, se você olhar só para o hash final, para a última marquinha no metal, é totalmente impossível adivinhar quais foram os ingredientes originais. O fluxo da informação é uma rua de mão única. Falsificar o passado está fora de cogitação. Trabalhando de mãos dadas com isso, a gente tem a resistência a colisões. Isso significa que é um absurdo de difícil, praticamente impossível, pegar duas histórias totalmente diferentes, encher elas de dados bagunçados e fazer com que terminem com a exata mesma marca e o mesmo hash final. Resumindo, não tem como criar uma linha do tempo paralela que pareça idêntica à nossa linha do tempo oficial. Seção 3. As engrenagens da criptografia, construindo o sistema. Agora que a nossa máquina imaginária já está na cabeça, olha só que interessante como cada pecinha cumpre um papel insubstituível. O hash atua comprimindo montanhas de dados históricos. O contador é como um metrônomo que marca os passos. A assinatura vai lá e autentica quem fez aquilo. A prova de Merkle é uma sacada genial para deixar a verificação super compacta. E, por fim, o VDF impõe o custo real do tempo decorrido nessa matemática toda. E olha, o VDF merece um destaque especial aqui. É a função de atraso verificável. Por que ele é tão vital? Porque sem ele, se você jogasse um supercomputador no problema, ele calcularia todos os hashes num piscar de olhos. Mas a matemática do VDF não deixa isso acontecer. Ele força as coisas a passarem por um funil sequencial. Ele obriga o sistema a ter um ritmo constante, amarrando essa esteira digital com o tempo contínuo do mundo real. Seção 4. Como auditar a linha do tempo? O trabalho do detetive. Maravilha! A máquina está funcionando. Mas me diz uma coisa, de que adianta toda essa segurança se a gente não conseguir verificar se está tudo certo de um jeito prático? Ninguém vai querer recalcular milhões de hashes por ano, né? Então, nosso detetive digital usa 4 passos rapidinhos. Primeiro, ele coleta as evidências ao redor do evento.
Segundo, faz a verificação estrutural nas assinaturas mais próximas. Terceiro, o raciocínio temporal, deduzindo quem veio antes de quem. E quarto, as suposições de taxa, que convertem essa matemática em segundos reais. É um processo muito inteligente. Imagina só essa linha do tempo para você ver como a coisa flui. O evento A rolou na posição 10.357. Aí, logo depois, na cravada posição 11.000, alguém registra um checkpoint super sólido. Mais lá na frente, na posição 12.842, acontece o evento B. Sabe qual é a mágica aqui? Para provar que o A veio antes do B, o nosso detetive não precisa olhar tudo, ele só confirma o caminho do evento A até o checkpoint, e depois do checkpoint até o evento B. O esforço computacional é incrivelmente menor. Seção 5. Limites e suposições necessárias, onde a teoria encontra a realidade. Agora, sendo bem honesto e imparcial com você, todo sistema tem suas fraquezas, não existe magia. A nossa blindagem pode evaporar em 3 situações. Uma falha matemática brutal na função de hash que permita colisões, uma aceleração imprevista que quebra a barreira do nosso VDF, ou o mais humano de todos, se a chave privada do gerador for comprometida. Sabe aquela velha história de ter a fechadura mais tecnológica do mundo, mas deixar a chave debaixo do tapete? Pois é, se alguém roubar as chaves do cofre, não tem odômetro digital no mundo que salve a operação. E, finalmente, seção 6. Conclusão e próximos passos. O nosso resumo final. Se você for sair daqui com apenas 3 ideias principais sobre provas criptográficas de tempo, que sejam essas. Primeiro, separe a integridade da temporização. O hash organiza a ordem, mas é o VDF que dita o ritmo do tempo. Segundo, a verificação tem que ser absurdamente barata e rápida, usando checkpoints, senão a rede inteira paralisa. E terceiro, sempre, mas sempre mesmo, catalogue e mostre as suposições do sistema. Transparência total para quem quiser investigar as engrenagens por conta própria. Para a gente encerrar essa imersão e já deixar sua mente trabalhando para as próximas análises, fica aqui uma provocação. Como um checkpoint se torna um ponto prático de sincronização para um sistema distribuído inteiro se organizar? Imagina organizar o caos de milhares de computadores no mundo todo. Ah, e antes que eu me esqueça, essa explicação foi trazida até a gente pela Ford College. Depois daqui, dá um pulo lá em ford.college para mergulhar de cabeça em mais conteúdos incríveis e descobrir muito mais sobre os bastidores da Web3. A gente adora traduzir essas tecnologias para você. Muito obrigada pela companhia, um abração e até o nosso próximo encontro investigativo.